Laboratório com computadores. As carteiras. Aqui deixaram todos os eletrônicos. Aqui é como se gravassem filmes. Ainda tem água de beber na torneira. Outro prédio histórico com móveis dentro, em frente ao centro. Estão vendo aquele que costumava ser o hotel de luxo abandonado? 120 quartos ainda tem cabo de luz, água, os quartos ainda têm camas e bíblias dentro das gavetas. Tudo funciona, está à venda por um preço baixíssimo. Com o que você compra um apartamento de um quarto em Vancouver, você compra tudo isso. Este edifício histórico tem uma varanda para fazer festas lá em cima e um terraço de observação que dá para o rio. Ali está. Olhem, quando ouvimos a palavra edifício abandonado, imaginamos um prédio velho e feio. Mas vejam este, um edifício de luxo. Costumava ser um hotel para a realeza do Reino Unido e da França. Ali estavam os quartos onde em algum momento ficaram as princesas dos reinos da Europa. E hoje está abandonado. Por que está abandonado? Está em bom estado? Isso é conhecido como o grande declínio das cidades americanas, para dizer estadunidenses, como eles mesmos dizem, e já aconteceu muitas vezes, mas desta vez teme-se que se espalhe por todo o país. Graças ao aumento de impostos, o maior de toda a história dos Estados Unidos, causado pelas tarifas do presidente Trump. E que os Estados Unidos não vão sobreviver ao seu segundo mandato, mas seus seguidores, com uma fé não correspondida e frágil nele, dizem que é exatamente o oposto. As tarifas de Trump vão evitar exatamente essa decadência e elevar todo o país a um nível de prosperidade nunca antes visto. E Detroit é um exemplo claro do que se quer evitar com as tarifas. Lembre-se, a razão pela qual Detroit chegou a esse ponto foi porque sua indústria automobilística foi embora devido aos carros mais baratos de outro país. E, portanto, isso é uma evidência de que Trump é muito sábio e sabe o que está fazendo. Qual dos dois está certo? Bem, o declínio urbano nos Estados Unidos é uma combinação complexa de várias coisas. Perda de população, pessoas que vão para outros lugares, declínio econômico e deterioração física da infraestrutura. Desindustrialização. Quando uma indústria sai da cidade, os prédios do centro ficam vazios, os escritórios não existem mais, as fábricas não existem mais, ou a suburbanização, que as pessoas se mudam de um apartamento no centro e vão para uma casa nos subúrbios e o centro fica vazio. E também por alguns problemas sociais. Bem, as políticas de Trump vão reverter tudo isso, trazendo prosperidade? Ou o que aconteceu aqui em Detroit, que virou uma cidade fantasma, abandonada? Vai acontecer em todos os Estados Unidos e em todo o país. Vamos ver que prédios como este existem, não centenas, mas milhares em toda esta cidade. Vimos inúmeros vídeos de americanos fechando seus negócios com prejuízo porque seus produtos vêm da China e já não conseguem pagar a tarifa para importar, não conseguem vender com lucro e seus clientes já não querem ou não podem pagar o novo preço. Os noticiários disseram que todos os Estados Unidos serão a nova Detroit, que é a cidade com mais decadência urbana no continente americano. Seguidores e opositores de Trump, ambos usam Detroit como evidência de que estão certos. Os trumpistas dizem que a crise causada pelas tarifas é temporária. Isso vai obrigar as empresas a fabricar nos Estados Unidos e não mandar empregos para outros lugares. O que vai aumentar a renda do país, os salários vão subir e vai colocar os Estados Unidos como o país mais competitivo do mundo. Eles já até têm um nome para esse fenômeno que ainda não aconteceu, mas já o conhecem como a Era Dourada da América. E os que se opõem dizem que só um inepto, que não entende nada sobre tarifas, impostos ou macroeconomia, poderia pensar isso. E que a decadência e o abandono que aconteceram em cidades como Detroit, Baltimore ou Cleveland agora vão atingir toda a nação.
e os Estados Unidos vão se tornar um país de terceiro mundo. Qual das duas opções é a correta? Quem dos dois está certo? Olá, irmãos de língua espanhola, saudações de Detroit, Michigan. A cidade que em algum momento da história foi a mais rica, a mais próspera, a maior e a que mais crescia em todos os Estados Unidos. Depois se tornou uma cidade fantasma, uma cidade que começou a encolher de tamanho, perdendo 10% da sua população a cada ano, até que quase acabou e agora está tentando renascer das cinzas. Assim como Detroit perdeu população, alguns meios de comunicação preveem que os Estados Unidos também perderão habitantes. Mas, ao mesmo tempo, uma tarifa aplicada a tempo aos carros que vinham de outros países poderia ter salvado Detroit. Espera-se que as tarifas de Trump salvem os Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, o mercado de ações está entrando em colapso, com quedas históricas. Isso é uma evidência de que Trump vai destruir o país? Mas, ao mesmo tempo, dezenas de países anunciaram o desejo de renegociar com os Estados Unidos para evitar essas tarifas. Isso é sinal de que Trump é o campeão dos campeões? Olha, quase nunca dou minha opinião durante ou no início do vídeo, quase sempre deixo para o final, eu espero, mas aqui vai uma opinião bem rápida. Olha, se um iPhone fosse fabricado nos Estados Unidos, custaria $3.500, passaria de custar $1.000, feito em outro país, para custar $3.500. Então, quando Trump reclama que todo mundo está enganando os Estados Unidos, que estão tirando vantagem deles, e que os Estados Unidos, em sua eterna bondade, estão financiando e subsidiando outros países. Você vê essa estatística? Vê esse número? Um iPhone custaria $3.500. Quer dizer que é o mundo que subsidia os Estados Unidos? Um americano paga $1.000 e não $3.500. Ele economiza $2.500 por causa do subsídio que recebe de outros países. E esse subsídio vem na forma de exploração, destruição do planeta e baixos salários para os trabalhadores. Essa exploração não é imposta ao americano, mas sim a outra pessoa. São os americanos que enganam o resto do mundo comprando produtos baratos, feitos com o suor das pessoas pobres de outros lugares, enquanto eles vivem confortavelmente. Então, o americano quer consumir produtos pelo mesmo preço sendo explorado? Quer ser explorado pagando 4 vezes mais? Veja a importância de consumir o que é feito no seu país e de apoiar suas indústrias locais. É muito fácil para nós dizer: ah, isso está muito mais barato, feito na China, mais conveniente. Não poluímos nosso país ao produzir, que outros poluam o deles. Mas vejam agora, se vemos tantos prédios abandonados no centro, quantos mais não haverá nos arredores? Em 2022, havia 70 mil prédios abandonados na cidade de Detroit. 70 mil, isso inclui fábricas, escolas, casas de repouso, zoológicos, hospitais e residências. Olhem só, existem 31 mil casas abandonadas na cidade. 31 mil, e entre os bairros, se você não vê a casa abandonada, é bem comum ver terrenos vazios. Esses terrenos estão vazios, por um esforço que a prefeitura fez para demolir as casas que já não estavam ocupadas. Porque você está gastando dinheiro para dar a eles fiação, pavimentação, iluminação, placas de pare, tudo. Então, para a cidade, era mais barato demolir as casas abandonadas e deixar lotes vazios nos bairros e na cidade do que mantê-las lá abandonadas. Sem mencionar o problema das invasões, das drogas e tudo mais que vem junto com prédios abandonados. Na verdade, o hobby de exploração urbana se consolidou em Detroit. Com tantos lugares abandonados, 70 mil prédios abandonados também deixaram mansões para trás. Olhem, esta mansão é uma entre centenas que estão abandonadas. E esta mansão tem de tudo. Ou seja, quando as pessoas mais ricas vão embora, elas levam tudo, todo o seu capital com elas. Os ricos são os que abrem restaurantes, ajudam o amigo investidor a abrir sua fábrica. Essas pessoas são as primeiras a ir embora. Os pobres são os que têm menos opção, mesmo que seus empregos já tenham acabado.
Nesses esforços para demolir bairros inteiros, só para não oferecer serviços que só geram custos e não trazem receita de IPTU, um imposto sobre propriedade. Chegou ao ponto em que 1/3 da cidade está vazio. Ou seja, se você olhar no mapa de Detroit, vai ver que toda a área da cidade, em 1/3 dela, está vazia. Agora, se você contar todas as casas que existem, a taxa de desocupação é de 21%. Mas isso é só das casas que ainda estão tentando ser alugadas. Há algumas que estão abandonadas e o dono já desistiu de tentar encontrar um inquilino. Na verdade, a maioria das que costumavam ser suas principais atrações está abandonada, não vendida, ou foi reformada, ou mudou para outra coisa, não abandonada. Vamos dar uma olhada na estação central de Michigan. Esta era uma das estações de trem mais bonitas do mundo. Abandonada a fábrica de automóveis da Packard, este foi o epicentro do orgulho dos carros americanos feitos nos Estados Unidos. Abandonado o hotel de luxo Lee Plaza, estes foram hotéis, condomínios e apartamentos de luxo abandonados. Também a religião, a Igreja de Santa Inês. Esta igreja também foi um dos edifícios mais majestosos e representativos do cristianismo nos Estados Unidos. Abandonada a fábrica de carrocerias Fisher Body Plant, também abandonada, este foi o lugar onde eram produzidos os orgulhosos carros americanos. Esta biblioteca, depósito de livros da escola pública de Detroit, era a que distribuía livros para todo o sistema educacional abandonado. E este salão de baile, o grande salão de baile, aqui tocou Led Zeppelin como o maior local de shows, abandonado. Pense nisso na sua cidade. Imagine que você é da Cidade do México. A Torre Latino-Americana, o Palácio de Belas Artes, todos os prédios do Zócalo abandonados, o Museu Soumaya, o Palácio dos Esportes, o Museu de Antropologia, tudo abandonado, vazio. Detroit está exatamente assim. Agora, imagina isso em nível nacional, que isso se espalhe por todos os Estados Unidos. Seria o fim da economia dos Estados Unidos, o fim do seu domínio militar, o fim da economia canadense e o fim da mexicana, pelo menos temporariamente. Isso é para que vejam que não podemos enfatizar o suficiente o alerta sobre o perigo de políticas destrutivas em uma cidade. Parece mentira que um tipo de governo ou uma mentalidade política possa destruir um país e uma cidade. Mas vejam, aqui está a prova. Esta era uma das ruas mais movimentadas por pedestres nos estados. Havia venda de comida, música ao vivo, bares. Me contam os que nasceram e cresceram aqui, que vinham com seus pais de mãos dadas e havia sorvetes e palhacinhos. E hoje em dia, vejam, o principal distrito comercial de Detroit, e aqui vejam a porta fechada e a venda. E aqui o próximo. Este já está sendo leiloado, o prédio inteiro. Até lá, olhem, é toda essa rua e vejam como estamos perto. Olhem, aqui está o distrito comercial de Detroit, o Centro GM. Andei mais uma rua e aqui já tem outro, aquele ali, abandonado. Vamos procurar quanto custa, quanto estão pedindo para comprar. A cidade de Detroit tem alguns dos preços mais baixos nas casas. Nos leilões, você pode encontrá-las por $1.000 ou menos. Uma casa que precise de reparos, mas que não esteja tão destruída, você pode encontrar por menos de $5.000. E também existem as famosas casas por $1, que já vimos. Neste vídeo, mostrei para vocês como isso é apenas uma isca para que passem para você a dívida que essa casa tem e a responsabilidade de renová-la e torná-la habitável. Mas, se você quer uma casa já habitável, que seja decente, para a qual você possa se mudar. Tem algumas até por $50.000, é um preço muito baixo e não é por grosseria. Mas enganar as pessoas para que comprem sua casa, porque de outra forma você não vende, isso de liquidar os preços baratíssimos para que os imóveis saiam. Isso não é coisa de país desenvolvido. Isso acontece nos países do terceiro mundo, nos países em desenvolvimento.
Uma potência mundial, uma economia líder no mundo, não precisa ficar implorando para as pessoas comprarem casas lá. No seu auge, em 1950, a cidade de Detroit chegou a ter 2 milhões de habitantes, 2 milhões, e depois a população despencou para 700 mil. De 2 milhões, caiu para 700 mil. É como se em um prédio você tivesse 20 inquilinos e caísse para 7. É mais de 2/3, causando assim uma reação em cadeia, um círculo vicioso. Quando as empresas fabricantes de automóveis vão embora, a cidade perde aquela receita que elas pagavam de impostos, depois os trabalhadores vão embora e perdem aqueles impostos que eles pagavam. Para poder continuar mantendo os serviços básicos, eles têm que aumentar os impostos, o que faz com que mais pessoas vão embora, e se não aumentarem os impostos, a qualidade dos serviços cai, o que também faz com que mais pessoas vão embora. Depois vem a transição demográfica. Os euro-americanos se mudam para fora da cidade e os afro-americanos se mudam para dentro da cidade. Por isso, hoje em dia, Detroit é uma cidade predominantemente de afro-americanos. Se você ler a estatística oficial, ela diz que 74% são pretos, como são chamados erroneamente, de forma carinhosa. Mas isso é só porque algumas casas estão registradas no nome de um branco. Agora, continuando, aqui é quase 95% de afro-americanos. E isso também influenciou na queda dos preços em geral nas cidades. Nos Estados Unidos existe, quer aceitem ou não, o fato de que quanto mais afro-americanos houverem em um bairro, menos ele vale. A menos que sejam estrelas da NBA ou da NFL, ou casas como as da Beyoncé. Mas geralmente, um bairro majoritariamente afro-americano tem casas que valem menos do que um bairro onde vivem anglo-saxões. É assim mesmo, ou seja, é triste, é difícil de aceitar. Alguns brancos ficam ofendidos, mas os números estão aí, as estatísticas estão aí. O americano médio está disposto a pagar menos por uma casa se o vizinho for negro? Assim. Agora vamos refletir sobre isso em relação a nós mesmos. Como você se sentiria se seu vizinho quisesse pagar menos porque você mora ao lado da casa dele? Ou seja, digamos que em um bairro você é o único mexicano e o americano diz: bom, sim, eu pago o preço, mas não ao lado dele. E depois, mais mexicanos se mudam e o americano diz: é que minha casa já vale menos, porque os mexicanos moram aqui. Como você se sentiria ao saber que a forma como você existe como ser humano desvaloriza uma propriedade? Seria extremamente desumanizador, triste, injusto, incorreto, antiético, racista, tudo isso. Bem, então os anglo-saxões que dizem que minha nação foi fundada em Deus, os que dizem que o cristianismo deve ser a religião oficial dos Estados Unidos. Cristo, aquela pessoa que disse ame o seu próximo como a si mesmo, esse Deus que disse todos os seres humanos foram feitos à minha semelhança. Bem, foram eles mesmos que criaram um mercado no qual as pessoas de origem africana desvalorizam suas propriedades. Eu vou andando, não de carro, para mostrar para vocês que, a poucas ruas do coração do centro da cidade, conhecido como Downtown Business District, nas cidades americanas, já existem terrenos vazios e prédios abandonados por bairros inteiros. Gente, a chuva está apertando muito, a água está ficando bem forte, vou segurar o telefone assim, desse jeito como meu ponto de vista, para não molhar meu telefone. Se eu usar o pau de selfie assim, vai molhar e cobrir a lente, dificultando a visão de vocês. Assim que a gente passar essa avenida, essa rodovia ali na frente, já vai estar muito pior. E é assim que está o debate agora. Tem aqueles que dizem, meu Deus, redentor, Trump vai salvar os Estados Unidos da forma que os democratas não conseguiram salvar Detroit. E tem aqueles que dizem Trump vai destruir o país, assim como destruíram Detroit e Detroit. Tem aquele que nem liga para o debate, porque já tem problemas suficientes, como por exemplo a falência em 2008, quando a cidade de Detroit declarou essa falência dizendo já não aguentamos mais. Foi a primeira cidade com mais de 500 mil de habitantes.
a primeira grande cidade nos Estados Unidos na história a dizer: estamos falidos. Não temos dinheiro suficiente para os serviços básicos. Isso preocupou muito os aposentados, policiais, professores, bombeiros. E como vão me pagar? Porque se a cidade, que é quem paga sua aposentadoria, declara falência, isso quer dizer que já não te devem mais. Todas as dívidas são perdoadas. Olhem, eu caminhei por 2 ruas. 2 no centro de Detroit, ali onde estava. Aqui já aparece o primeiro prédio abandonado em uma cidade principal da América do Norte, Estados Unidos ou Canadá. Esses terrenos valem milhões, não podem estar abandonados. E estamos nos arredores do metrô, um terreno vazio bem no centro, a poucos passos de uma estação de metrô. As igrejas ainda funcionam, não sei com que frequência tem missa ou culto e não sei quantas pessoas frequentam aqui. Detroit, olhem os Estados Unidos, Detroit, olhem. E ali está o Canadá, a cidade de Windsor, Ontário. Só que agora está bem nublado, não dá para ver a bandeira do Canadá, que tem em uma grande... Olha, vou mostrar para vocês como fica em um dia claro. Dá para ver uma diferença muito clara entre as cidades fronteiriças dos Estados Unidos e do Canadá e as cidades fronteiriças entre o México e os Estados Unidos. E já que incluímos algumas estatísticas bem tristes ao longo do vídeo, vamos incluir mais algumas. Olhem esse gráfico que mostra as 15 cidades mais perigosas do mundo. É de 2022, mas ainda nos dá uma ideia. Vejam quantas são do México. Tijuana, número 1. Acapulco, Cidade Vitória, Cidade Juárez, Irapuato, Cancún. Quantas dessas são cidades de fronteira? Tijuana, Cidade Vitória e Cidade Juárez. Isso nos dá uma ideia de que as cidades fronteiriças entre o México e os Estados Unidos são perigosas. São praticamente pessoas esperando para cruzar para os Estados Unidos, seja de forma indocumentada ou não. E aí temos o crime organizado se aproveitando dessa situação. E agora as cidades na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, bem, são cidades entediantes com indústria, mas só isso eu prefiro estar entediado do que estar inseguro. E sim, essa lista já tem alguns anos, algumas cidades já saíram, mas outras entraram e são mexicanas. A cidade de Colima, as cidades em Guanajuato, bem, já entraram nessa lista. O ponto vocês entendem. As cidades fronteiriças entre o México e os Estados Unidos não são lugares agradáveis. E deveriam ser, porque somos nações que dependem uma da outra e deveríamos ter uma boa relação como adultos maduros. Portanto, as cidades mais legais do mundo deveriam estar na fronteira entre os Estados Unidos e o México, uma combinação do melhor dos 2 mundos. A cidade de Detroit pode renascer das cinzas? Então, o primeiro passo foi reduzir a taxa de criminalidade e a cidade ainda não está totalmente segura, mas a taxa de criminalidade realmente diminuiu. Depois, estimular a economia, o que também fizeram e algumas empresas voltaram. Na verdade, a empresa GM Motors continua produzindo carros bem aqui, na cidade de Detroit. Ou seja, eles estão meio que voltando, revivendo, mas não no nível que tinham antes. Obviamente, não vão chegar àquele auge de ter sido a 4ª ou 5ª cidade mais grande e importante dos Estados Unidos, mas pelo menos uma cidade habitável. Sim, agora podem chegar a ser isso aqui. Na minha opinião, a cidade de Detroit é bonita, tem seu charme e por causa da proximidade com os portos que vêm da Europa, está bem. Detroit realmente pode se tornar uma cidade de classe mundial, de primeiro mundo, uma das melhores do país. Mas eles precisam fazer muitas mudanças cruciais em suas políticas e leis, precisam fazer uma combinação de tudo o que funciona. Assim como há candidatos republicanos que propõem coisas boas, também há candidatos democratas que propõem coisas boas. Não precisam ir totalmente para um lado ou para o outro, mas sim pegar apenas o que funciona para esta cidade e deixar o partidarismo de lado. Aqui, os habitantes e governantes precisam deixar de lado essa mentalidade de eu sou do Partido Republicano e eu sou do Partido Democrata. Eles precisam superar essa mentalidade e focar no que realmente funciona. E a verdade é que ambos os partidos têm políticas que funcionam e ambos têm políticas que prejudicam.
E o que acontecerá com os Estados Unidos como um todo? Trump vai arruinar o país com suas tarifas e outras políticas, ou ele vai levar os Estados Unidos para uma nova era de ouro? A verdade é que eu não sei, nós não sabemos. Eu estou lendo números, interpreto eles, leio relatórios de economistas, leio relatórios de investidores e passo as informações para vocês. Se você é trumpista ou não, isso é problema seu. Se vai apoiar as políticas do Trump ou não, escolha a que você quiser, eu não te digo o que fazer. Todos nós temos o direito de escolher e o direito de expressar quem escolhemos. Viva a liberdade de expressão! Vou caminhar para o norte, porque ao norte está o Canadá. Caminhando, eu vou passar. E já, uma vez estando no Canadá, já estou como se estivesse na minha segunda casa. E agora vou editar. Até aqui meu relatório. Saudações de Detroit e até a próxima!